Vou utilizar esta caixa de humos para fazer um guarda-joias espetacular. Corto o rebordo à volta com uma tesoura para que, ao colocarmos a tampa, ela não prenda na embalagem. Para dar ao guarda-joias um formato mais arredondado na parte exterior, crio pequenas peças de cartão, deixando um dos lados liso para colá-las à embalagem e arredondando o outro. Desta forma, consigo criar um formato mais bonito. Uso a primeira peça como molde para fazer as restantes. No total faço 30 peças, que depois colo com cola quente à volta da caixa, formando a estrutura. No final, cada pecinha deve ficar mais ou menos a 1 cm de distância das outras duas. Uso um molde de corte redondo para desenhar 3 aros iguais num cartão. Este é um cartão fino como o das caixas de cereais ou bolachas. A ideia é conseguir aumentar ligeiramente a altura da embalagem. Quem não tiver moldes de corte pode utilizar tampas, pires ou qualquer outro objeto, desde que seja do tamanho certo, claro. Corto a parte externa com a tesoura, mas para a parte interna do ar de cartão utilizo um x-ato e um pouco de paciência para obter um melhor acabamento. Para fixar os aros vou usar cola quente e vou colando-os uns em cima dos outros na boca da embalagem. Com a cola ainda quente, pressiono bem os aros para garantir que a cola se espalhe e que fique bem uniforme. Desenho mais 3 círculos, desta vez todos iguais e com cerca de 4 cm de diâmetro. Também aqui se pode usar uma tampa em vez dos moldes de corte. Vou dividir cada círculo ao meio para obter 6 semicírculos. É essencial que todos tenham exatamente a mesma medida, pois vão ser os pés da nossa caixa. Para isso, escolho o mais pequeno e corto todos os restantes exatamente do mesmo tamanho. Uso os dedos para arredondar os semicírculos e, com a embalagem já virada ao contrário, vou dispô-los à volta do fundo, garantindo que fiquem mais ou menos com a mesma distância entre eles. Uso a cola quente para os fixar na parte mais externa do fundo da caixa, mesmo em cima das pecinhas de cartão, e procuro mantê-los o mais alinhados possível. Aplico a fita de pintor de modo a cobrir toda a estrutura exterior e também a uso para ajudar a fixar melhor os pés. Como os semicírculos foram colados sobre as peças de cartão, a fixação não ficou suficientemente firme. Então, para garantir uma melhor estabilidade, uso a fita de pintor para fixar melhor os pés à estrutura da embalagem. Misturo partes iguais de cola branca e água, e aqui é muito importante utilizar cola branca de boa qualidade, como a de carpinteiro. Separo as 2 camadas do papel de cozinha e corto-o aos pedaços. Aplico o papel de cozinha com a mistura da cola branca na caixa. Vou esticando bem o papel e evito passar muitas vezes no mesmo sítio para que este papel não se rompa. Aplico 2 camadas, uma em cima da outra, para reforçar melhor toda a estrutura. No fundo da caixa, aproveito para fixar ainda melhor os pés e vou envolvê-los muito bem com o papel de cozinha, porque este, quando é molhado com a mistura de cola branca com água, torna-se rígido ao secar e vai conferir uma maior estabilidade à caixa. Enquanto espero que a caixa seque, uso os meus moldes de corte para fazer um círculo em cartão que vai encaixar perfeitamente na parte interna da tampa plástica. Recorto mais 3 círculos de diferentes tamanhos. Também aqui podemos usar tampas, pires ou copos que sirvam de molde. O importante é criarmos 4 círculos com tamanhos ligeiramente diferentes uns dos outros. Vou colá-los com cola branca, do maior para o mais pequeno, tendo o cuidado de os deixar sempre bem centrados.
No fim faço pressão para que eles fiquem bem colados uns aos outros. Para fazer o puxador, vou usar uma tampa de condicionador de cabelo. Começo por separar a tampa em duas partes, o que se revela uma tarefa difícil. Para conseguir fazê-lo, acabo por ter que usar uma tesoura que insiro por baixo da parte móvel da tampa, conseguindo assim desmontá-la. Pego numa tampa de caneta de feltro e, com a ajuda da cola de silicone, vou fixá-la entre as duas partes da tampa do condicionador, criando assim um puxador mais alto. Corto um círculo de cartão um pouco menor do que o tamanho da base do puxador. A ideia é o círculo encaixar de forma justa dentro da tampa e para isso vou ajustando aos poucos o tamanho até achar que fica bom. Colo o círculo com cola branca no centro dos círculos de cartão para, ao encaixarmos a tampa do condicionador, proporcionar então maior resistência ao puxador. Enquanto o puxador fica a colar aos cartões, vou pegar na caixa, que entretanto já está seca por fora, e forro também a parte de dentro com o papel de cozinha e a cola branca diluída. Vou aplicar 2 camadas de papel de cozinha para conseguir reforçar bem a estrutura. Com o papel de cozinha umedecido na cola diluída, vou fazer uns rolinhos muito fininhos, com mais ou menos 1 mm de espessura. Uso cola branca para fixar estes rolinhos à volta da caixa, sobre os círculos de cartão que aumentam um bocadinho a altura da embalagem. Dou 2 voltas para melhorar não só a aparência, como também a resistência. Coloco então película aderente em cima da caixa e encaixe a tampa, fazendo com que os rolinhos que ainda estão úmidos se moldem ao formato da tampa. Quando o puxador já está bem colado aos círculos de cartão, vou colar tudo à parte interna da tampa plástica, pressionando firmemente de modo a eliminar todas as bolhas de ar. E, sem esperar que os círculos de cartão colem completamente à tampa, começo a aplicar papel de cozinha com a cola branca diluída. Como sempre, vou aplicar 2 camadas para aumentar a resistência. Dou especial atenção às zonas de união, quer dos cartões, quer do puxador, para garantir que, ao secar, a peça vai ficar mais resistente. Para fazer os elementos decorativos, utilizo os moldes de corte, cartão de uma embalagem de iogurtes e uma máquina de corte. Recorto 6 pequenas mandalas de aproximadamente 4 cm de diâmetro, ou seja, do tamanho dos círculos de cartão usados para fazer os pés da caixa. Dobro um pouco cada mandala e começo a fixá-las com cola branca sobre cada semicírculo até mais ou menos ao meio da caixa. Como vejo que é muito difícil mantê-las coladas devido ao formato da caixa, utilizo finta de pintor para ajudar a fixar cada mandala individualmente, garantindo assim que a cola seque com as mandalas no lugar certo. Enquanto as mandalas secam, utilizo papel de cozinha umedecido com cola branca e água para fazer pequenos rolinhos. Desta vez, faço-os um pouco maiores do que os anteriores, mais ou menos com 3 mm de espessura. Uso a cola branca para aplicar estes rolinhos em todas as zonas de união da tampa. Para disfarçar as emendas, utilizo uma tesoura, embora qualquer outro objeto pontiagudo possa servir.
e tento disfarçar ao máximo todas as junções. Com as mandalas já secas, retire a fita com cuidado para poder continuar com as decorações. Utilize moldes de corte para recortar uns cantos em forma de arabesco. Como a caixa é arredondada, entorte ligeiramente os cantos de cada arabesco para facilitar a fixação. Aplique cola branca e cole-os na parte superior da caixa, entre cada mandala. Depois de fixos, aplique mais uma camada de cola branca para selar bem as decorações. Para decorar a tampa, reutilize as partes descartadas após o corte das decorações com os moldes de corte. Também recorte um elemento em partes mais pequenas, aproveitando apenas o interior de cada motivo. Além disso, utilize também as partes descartadas após o corte das decorações de projetos anteriores que costumo guardar para quando quer fazer estas decorações mais delicadas. Comece a decorar a tampa pelo puxador e, como o topo é arredondado, dobre ligeiramente cada coração antes de os fixar com a cola branca. Já na tampa propriamente dita, inicie a decoração junto ao puxador, distribuindo os pequenos elementos à sua volta e ajustando-os mais para a esquerda ou mais para a direita sempre que necessário. Quando acho que já estão bem distribuídos, selo tudo com a cola branca. Nas linhas seguintes, utilize a localização dos motivos da linha anterior para ajudar na colocação dos pequenos elementos, fixando as decorações pouco a pouco, de uma forma algo geométrica, para que no final o resultado seja harmonioso. Faço uma mistura de tinta acrílica, usando um azul fetalo com um pouquinho de preto, criando um tom azul marinho muito escuro. Aplique a tinta em toda a caixa e tampa, tanto por dentro como por fora, insistindo bem nas zonas das decorações onde é mais difícil a tinta penetrar. Depois da primeira camada secar, repito novamente, pois são necessárias 2 mãos para garantir uma cobertura uniforme e impecável. Volto a misturar a tinta azul fetalo, mas desta vez com um pouco de tinta branca para conseguir um azul bem clarinho. Uso um pincel seco ao qual retiro qualquer excesso de tinta que possa ter e vou aplicando pinceladas leves em toda a peça, de modo a que a cor se deposite apenas nas áreas de maior relevo. Consigo assim dar um maior destaque aos elementos decorativos. Após secar, repito a mesma técnica, mas desta vez utilizando apenas um pouco de tinta branca. Também aqui é muito importante retirar o excesso de tinta e ir aplicando pinceladas suaves para iluminar a peça e criar profundidade. Para finalizar, vou aplicar tinta dourada também com um pincel seco, ao qual retirei muito bem o excesso de tinta. Vou dando várias pinceladas até conseguir dar um acabamento metálico à caixa. Com uma embalagem plástica, cartão, tintas, colas e um pouco de imaginação, criei este guarda-joias exótico que lembra os antigos modelos da época otomana. Espero mesmo que tenham gostado. Até à próxima!